Olá, irmãos, boa tarde, a paz de Jesus. É o programa ID chegando na sua casa, com o Evangelho na sua casa, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje temos um convidado que vocês já estão acostumados a vê-lo por aqui nos nossos programas, o nosso amigo e irmão querido Alexandro Estigarribia, o nosso querido Sandro. Seja muito bem-vindo, Sandro, olá. Tudo bem, Salete? Obrigado. Sempre uma alegria estar aqui no ID, partilhando a palavra do Senhor com os nossos irmãos, com as nossas irmãs que estão em casa. E é uma bênção, é uma graça. Jesus nos dá essa possibilidade de levar a palavra dele através das ondas da TV, da internet, até na ousadia do Espírito, né? Até o coração dos nossos irmãos. Que maravilha! E qual foi o evangelho que você escolheu para nós hoje? Pois é um evangelho que começa uma palavra forte e termina com uma palavra de esperança. Está no livro de Mateus, Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo 24, os versículos 9 até o 13. Que maravilha! Um tempo bem oportuno para ouvirmos a palavra de Deus, palavras de esperança, de confiança. E é um tempo realmente que nós precisamos renovar nossa esperança e renovar nossa confiança no Senhor. Por isso eu acredito que essas palavras elas vão certinho, caem certinho para cada um de nós. Estamos acostumados a ouvir o nosso fundador, Padre Ladislau Molnar. Ele sempre nos fala que devemos ter esperança, que fraternidade é sinal de esperança, não é, Sandro? Exatamente. A fraternidade, o Padre Ladislau sempre nos disse, a fraternidade deve ser um sinal de esperança para o mundo. E por falar no Padre Ladislau, vamos escutar a oração que ele tem acerca deste evangelho? Meu irmão, reza comigo ao Senhor. Santo, Santo, Santo meu Deus, meu Senhor, para ti pertence todo louvor e toda glória. Tu és vivo e presente com teu amor, com tua misericórdia, com teu poder. Reconheço as riquezas da tua graça, o dom da vida, a família e tudo o que cerca a minha vida. Agradeço que tu chamastes para teu plano amoroso viver a minha vocação. Agradeço o passado, presente e mesmo o futuro, tudo o que fizeste e estás fazendo. Quero permanecer no teu amor e com alegria proclamo que tu és o meu Pai amado, bendito. Santo, Santo, Santo é teu nome para sempre. Amém. Amém. Que oração maravilhosa, né, Sandro? É sempre uma bênção Sempre. escutarmos, né, o nosso Padre Ladislau. Mas eu estou estreando esta nova temporada do ID, mas o Sandro também tem uma novidade para nós. Vai contar para nós, Sandro? Sim. Então vamos falar, vamos partilhar. Nós estamos com o nosso canal na internet, no YouTube, né, o Frater Play, começando um programa, o Ruá, o Sopro de Deus, que é para ser um programa de pregação, de partilha, de formação, de oração, mas principalmente que seja um programa do Espírito de Deus. Principalmente isso. Que através deste programa muitas pessoas sejam tocadas, recebam a graça de Deus na sua casa, nas suas famílias. E é uma grande oportunidade, sempre uma alegria, né? A palavra do Senhor nos diz servir ao Senhor com alegria. É sempre uma alegria poder servir ao Senhor, falar das suas coisas, pregar, assim, gente que gosta, estou acostumado desde o tempo da Rádio Fraternidade, de falar das coisas de Deus, partilhar, mas também é uma grande responsabilidade. É uma missão que o Senhor nos confiou e nós vamos ainda também no sopro do Padre Ladislau. Com certeza. O ruá que o Senhor colocou no coração do Padre Ladislau, que chegou para todos nós. Evangelizar acima dos telhados. E o Ruá é mais um programa, é para ser mais um programa assim de evangelização. De evangelização. Palavra de Deus,
o catecismo da Igreja Católica, aquilo que nós vivemos e que nós tentamos aprender do nosso fundador, a gente vai partilhar nesse programa, com a graça de Deus. Uma maravilha, né? Evangelizar acima dos telhados. Sim. Grande sonho do Padre Ladislau. Mas agora vamos partilhar o Evangelho, então? Vamos partilhar. Nós vamos partilhar o Evangelho segundo Mateus, Evangelho do Senhor segundo Mateus, capítulo 24, os versículos 9 até o versículo 13. É uma palavra bem forte, é o discurso escatológico, ali, o discurso do fim dos tempos que o Senhor está falando aos discípulos. E a partir do versículo 9, o Senhor começa a falar assim. Continua falando, na verdade. Nesse tempo, vos entregarão a tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, é o discurso escatológico. Jesus está falando do fim do mundo. Ele está dizendo várias coisas, ele vai continuar dizendo, né? O Evangelho do Reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, então virá o fim. Aí ele diz, nação contra nação, o pai entregará o filho entregará o pai, aquelas situações. Mas aí o Senhor diz assim para nós, duas coisas que eu gostaria de salientar nesse Evangelho. O Senhor diz assim, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na tradução da Bíblia da Ave Maria diz que a caridade de muitos esfriará. Que é a caridade, o amor. E isso realmente nós vemos acontecer. E nós devemos cuidar para que não aconteça. Esses tempos eu vi um filme, e aí num determinado momento ali do filme, era um senhor, assim, ele estava fazendo um perfil na internet, e aí pediram para ele uma frase, e ele disse assim, até não sei de onde que ele tirou, assim, não era dele, mas ele diz assim, você nunca está errado em fazer a coisa certa. Essa foi a frase que ele colocou no perfil dele na internet. E depois seguiu o filme e tal. E realmente, isso é uma grande verdade. Nós nunca estaremos errados em fazer a coisa certa. E o certo não muda. A gente tem que ter essa certeza no coração. O certo não muda. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida não mudam. Não mudam. Eles continuam sendo o mesmo. É o mesmo Jesus. Algumas coisas a igreja até atualiza. Se nós vemos a história da igreja, até o Concílio Vaticano II, ela celebrava de uma forma, depois veio um concílio que foi mais um concílio pastoral, e ela continuou, mudou um pouco a celebração, mudaram algumas coisas, mas a verdade continuou a mesma, o caminho continuou o mesmo, a vida que vem de Deus continua a mesma. O que acontece? Às vezes a gente acaba sendo o Joãozinho do passo certo, né? Vai todo mundo por um caminho, todo mundo indo por um lado, e só a gente indo pelo outro, né? Só nós, né? Só um ou outro indo. Quer dizer, mas se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos seguindo as palavras que estão contidas aqui, estamos em unidade com o ensinamento da igreja, nós podemos perseverar, nós devemos continuar. Quem esfria, que a palavra diz assim, com o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, é porque realmente é muito difícil. É a mídia, são os nossos amigos, é a família, muitas vezes, todo mundo dizendo que não é mais assim, não é mais assim, não é mais assim, não é mais, isso é coisa do tempo antigo, é coisa que não se faz mais isso e tal. E realmente, se a gente não tem uma firmeza na fé, uma firmeza na verdade do Senhor, realmente se esfria. Realmente se esfria e acaba... Quando o amor esfria o nosso zelo. Quando o nosso zelo esfria, nós afrouxamos as nossas regras, afrouxamos a nossa rédea. Quando nós afrouxamos a nossa regra, nós pecamos.
Veja só, é uma sequência. O amor esfria o nosso zelo, esfria o nosso cuidado e nós pecamos. Nós caímos em pecado. E aí o que acontece? O amor vai esfriar mais ainda, até que daqui a pouco nós estamos distantes. Mas aí a continuação da palavra é que vem a esperança, Salete. Na continuação aqui que vem a esperança. Daqueles que insistem, daqueles que batalham, daqueles que permanecem firmes naquele evangelho que foi anunciado. Pegue as cartas de São Paulo, você vai ver como São Paulo sempre instrui as comunidades, os Gálatas, os Coríntios, lá para Coríntios, para os Tessalonicenses, para os Colossenses, eles sempre dizem a mesma coisa, permaneçam firmes no evangelho que vocês receberam. Esta é a grande palavra. E aí o Senhor continua dizendo ali no versículo 13. No versículo 13 ele diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Esta perseverança é que nós buscamos. E o que nos consola, se nós pegamos o Evangelho e a gente continua um pouquinho, mais alguns capítulos, porque está no final ali, logo depois aqui do 24, Jesus vai entrar em Jerusalém, vai ser traído, vai ter a última ceia, ele vai instituir a Eucaristia, depois será preso, humilhado, castigado, morto, ressuscitará. E aí, meus irmãos, e aí, queridos, olha só, no capítulo 28, o último versículo do Evangelho de Mateus, as últimas palavras que Mateus escreveu, estão ali, capítulo 28, versículo 20. E ensinando-as, Jesus está dizendo, dando a missão universal, para nós fazermos das nações discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois o Senhor continua dizendo assim, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E aí o Senhor conclui com a palavra que nos enche de esperança. Além dessa salvação, ele diz assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos dá uma palavra simplesmente anunciando todo aquele discurso escatológico do fim do mundo, nação contra nação, guerra sem fim e coisas assim. Então, e o amor de muitos se esfriará porque a iniquidade vai crescer e aí o Senhor nos desampara. Não, Ele está aqui agora. Ele está aí com você agora. Nesse momento Ele está com você. O Senhor está porque a sua palavra diz isso e a palavra de Deus é verdade. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque eu estou lendo das Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras dizem assim, o Senhor diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O Padre Ladislau, nosso pai, sempre nos disse, e a gente, durante a caminhada, a gente vai vendo assim, que como ele tinha razão, como ele tem razão quando ele diz assim, não há motivo para imperseverança. Não há motivo. Não tem nada que justifique nós pararmos de caminhar. Não tem nada que justifique nós pararmos de servir. Não tem nada que justifique nós pararmos de acreditar. São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a dor, a peste, a doença, nada nos separará do amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus. Nada. Ora, fazendo assim bem didaticamente, se nada nos separa do amor de Deus, o amor de Deus está sempre conosco. Se o amor de Deus está sempre conosco, por que não perseveramos? Por quê? Não tem porquê. Não há motivo para não perseverar. Não tem nada que justifique, que torne justo. Porque foi. E ainda o Papa Francisco, agora, nestes dias, nos falou, agora que ele vai instituir o Dia dos Avós, o Dia do Idoso, ele disse assim, anunciar o Evangelho, para o anúncio do Evangelho, não há aposentadoria. O Papa Francisco disse, não há. E o Padre Lazar já nos falava, escuta, não tem aposentadoria. O padre dizia no seu sotaque, não tem aposentadoria. Não tem. Nós estaremos ali, enquanto a nossa capacidade, enquanto o nosso corpo, nosso intelecto permitir, nós devemos estar ali caminhando, servindo, buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor. Não tem nada que torne justa a nossa parada de caminhar. E eu ainda colocaria assim, a perseverança, Salete, em 3 níveis. Assim. A nossa perseverança na fé, a nossa perseverança no amor
e a nossa perseverança no serviço. Não tem nada que justifique, nada. Porque quando o amor começa a esfriar, nós primeiramente paramos de servir. Nós paramos de servir. Nós paramos de servir a igreja de Cristo. Nós paramos de trabalhar na igreja. Nós paramos de frequentar a igreja. Quando o nosso amor esfria, nós paramos de frequentar os sacramentos. Nós paramos de ler as Sagradas Escrituras. E aí é um passo para esfriar a fé. É um passo para esfriar a fé. É um passo para nós amarmos a menos o Senhor. Mas o Senhor está nos convidando, Ele está dizendo aqui para nós bem claramente, aquele que perseverar até o fim. Esse, e a palavra diz assim, esse, não é outro, é esse que persevera até o fim. Esse será salvo, que é definitivamente aquilo que não deve sair diante dos nossos olhos. Quando nós dermos o nosso último suspiro e acontecer a separação do corpo, o corpo perde a vida, perde a sua vitalidade, e aí fica apenas a nossa alma que vai se apresentar diante de Deus. Nós ansiamos por esse momento, mas para que a gente vá para o abraço eterno do Pai. Talvez a gente dê uma passadinha ali no purgatório para terminar a obra, talvez a gente fique algum tempo ali, mas o que nós queremos é o céu. Nós queremos é a presença de Deus. Nós passamos esse tempo aqui nesta terra fazendo penitências e abrindo mão de várias coisas, né? Tantas coisas que a gente abre mão por causa do reino de Deus, para chegarmos depois e não ganharmos esse reino. Por quê? Porque o rei não nos quer? Não. Deus não coloca ninguém no inferno. Não coloca ninguém no inferno. Não quer, ele quer os seus filhos, aqueles que ele adotou pelo Filho unigênito, nós que somos adotados pelo Espírito ali desde o nosso batismo. O Deus quer todos nós. Ele quer junto dele. Por isso que a sua igreja tem vários caminhos, ela tem todos os sacramentos, sacramento da reconciliação. A gente pode confessar, a gente pode, quando tem perigo de morte, receber a unção dos enfermos. Nós temos tudo ali nas nossas mãos para perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Para sermos salvos. Então hoje, neste programa ID, nós queremos convidar você a renovar sua esperança. Primeira coisa, que você não está sozinho. Não está sozinho. Nós estamos aqui, nós, pessoal aqui no estúdio, toda a Fundação Fraternidade, você está acompanhando pela TV Canção Nova, pessoal da Canção Nova e tantas outras comunidades. Você não está sozinho nesta caminhada. Nós estamos juntos. Nós queremos ser aqueles que vão perseverar até o fim, para sermos salvos. Nós estamos aqui no tabernáculo de Deus com os homens. Um sonho, um ruar de Deus no coração do Padre Ladislau, que já é concreto, não só pela construção, mas concreto de verdade. Nós estamos trabalhando e evangelizando neste lugar, porque queremos, através, do nosso pouco, do nosso pão e do nosso peixe, que o Senhor multiplique, faça um milagre e a gente ajude a levar almas para o céu. Não é isso, Salete? Com certeza, Sandro. Todas essas palavras de esperanças que estamos ouvindo agora, através do Sandro, multiplicando as palavras do Padre Ladislau e transmitindo a palavra do Evangelho, isso é possível por quê? Porque estamos aqui neste lugar, no tabernáculo, na fundação, através da Canção Nova, através do nosso canal, levando até vocês. Porque se a Bíblia continuar fechada, nós não vamos conhecer o que Deus está falando através dela. Se outra pessoa não partilhar a sua experiência de vida, outras pessoas não vão seguir, não vão achar o caminho. Por isso é muito importante a sua contribuição, a sua colaboração para esse Evangelho, para a Palavra de Deus. Vamos ouvir agora, então, uma palavra do Padre Ladislau para a nossa campanha, de término desta construção do Tabernáculo de Deus. Pai Santo, Tu me chamas para colaborar, associar e ser operário da Tua obra. Sim, eu quero ser também sócio, comprometido, quero conquistar mais pessoas
associados para construir um mundo novo, um mundo fraterno. Colabore com a Fraternidade depositando sua doação na conta que aparece no seu vídeo ou ligue para nós no telefone 51 3249 9957 e seja um colaborador. Realmente, né, Sandro? É muito importante a gente ter essa caminhada para a casa de Deus. Mas para isso precisamos ter esses encontros que nos mostram um caminho, que nos conduzem, né? É verdade. E o Padre Ladislau, já pensando nisso, né, idealizou essa obra que nós estamos agora aqui evangelizando. E voltando aqui ao Evangelho, Salete, a palavra de Deus, como ela impacta assim na nossa vida, se a gente lê isso aqui com um pouquinho mais de profundidade, assim, para ler só esse versículo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, como a gente percebe assim, que não há o que temer. Claro que o que a gente precisa ter a consciência? Que mesmo que Jesus esteja na barca, como nós vimos no Evangelho há pouco tempo, Jesus está na barca. Teve um episódio que Jesus estava dormindo na barca. E aí vieram os ventos, as ondas sobre aquela barca e tal. E aí os apóstolos ficaram com medo. E aí disseram uma palavra que é muito chocante, que os apóstolos olham e dizem assim, não te importa que pereçamos? Como é que Jesus não se importa? O Papa Francisco meditou, né, quando ele fez a bênção Urbi et Orbi, ainda no meio da pandemia, bem no meio estava ele sozinho, para mim, a imagem da pandemia, o Papa Francisco sozinho, na Praça de São Pedro, chovendo, só ele, e ele dando a bênção para o mundo inteiro. Ali, naquele momento, nós vimos ali a presença de Deus no sucessor de Pedro. Nós vimos ali. E o Papa meditou exatamente esta palavra. Como se Jesus não se importa? Quando a gente está bravo com alguém, a gente está brigando assim, a gente fala assim muitas vezes na raiva, mas tu não te importa comigo? Porque a pessoa talvez não faça alguma coisa. E como fere, né? E os apóstolos falam, tu não te importa que pereçamos? Como Jesus não se importa? Claro que ele se importa, porque ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, nesse momento, nesse tempo que nós vamos rezar agora, eu quero convidar vocês a se colocar na presença desse Senhor que está conosco. Você que é católico, você que vai à missa, alguns frequentam todos os dias, tem essa bênção. Você que vai à missa ao domingo, que é o preceito da igreja, lembre-se, quantas vezes o Padre fala assim para nós, o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Está no meio de nós. Então nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, Deus amado e querido. Nos colocamos de verdade, nós não estamos aqui fazendo um teatro, nem uma representação, nós estamos na presença de Deus, na presença do Senhor. E nós queremos efetivamente, assim, não somente em palavras, mas em atos e em verdade, que Ele chegue até o seu coração, mude a sua vida. Se você está em crise de fé, se você está triste, se você estava como aqueles que, com o crescimento da iniquidade, deixaram o amor esfriar, o Senhor quer hoje aquecer o seu coração. Aquecer o seu coração. Não somente com o sentimento, mas com a sua palavra. Busque a Bíblia e leia o Evangelho de Mateus. Leia. Eis que estou convosco todos os dias. É a última frase do Evangelho de Mateus. Se esta palavra entra no seu coração, não há mais motivo para tristeza, para dor, para o desânimo, para o sentimento de abandono. Tudo é repelido por esta palavra, a presença do Senhor. Neste momento eu peço, Deus, querido Senhor, pela intercessão da Mãe Santíssima, nossa Mãe querida, Maria de Deus, a Senhora da Paz, pelo poder da palavra de Deus, que execute, que aconteça a Tua palavra no coração de cada pessoa que vai acompanhar este programa. Que aconteça a palavra de Isaías, a profecia de Isaías, que diz que assim como a chuva, a água da chuva, não volta para o céu sem antes ter regado a terra, a tua palavra não voltará sem ter produzido fruto naqueles que estão acompanhando nesse momento. Renova os corações, Senhor. Renova, nós te pedimos. Nós te pedimos de verdade. Renova. Dê o seu. As pessoas que você vai indicar para assistir esse programa. Renova porque o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, Ele está conosco. Tudo é diferente. Esta
É a presença que faz a diferença na nossa vida, que vai nos levar para junto do Pai. Nessa Salete? Com certeza. Queremos estar juntos lá, né? Com certeza. Um louvor que não vai terminar Com a graça de nunca, Deus. jamais. Com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora. De Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria para a nossa padroeira do Vamos, nosso claro. programa, Nossa Senhora da Evangelização. Nossa Mãe querida. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Está muito bom o nosso programa, Sandro. As palavras maravilhosas, cheias de esperança. Mas o tempo corre, né? Vai bem rápido. Acabou. Te agradeço muito a tua presença nesse dia de hoje. E em breve te chamaremos de novo. Sempre que precisava. É sempre uma alegria. Servir ao Senhor com alegria, partilhar sua palavra com os nossos irmãos com muita alegria, sim. Precisando, é só chamar. Muito obrigada. Agradecemos também a todos os telespectadores, a toda a nossa equipe, a todos os colaboradores que colaboram com a obra da evangelização, que fazem essas palavras de esperança chegar até os nossos corações, até os nossos lares. Muito obrigada. E se você gostou deste programa e quiser assistir novamente, assiste lá no canal do Frater Play, do Canção Nova Play, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem.